Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Espero que você esteja bem, gozando de saúde e todos os seus. É uma alegria estar com você aqui nesse culto do lar. E eu queria desejar a paz de Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em sua vida, na sua família. Eu queria convidar você a ler comigo o Salmo de número 15. Salmo de número 15, a gente pode ir lá ler? Salmo de número 15. Na nossa tradução vem o cidadão dos céus, mas aqui, nessa tradução que eu irei ler para você, nova tradução na linguagem de hoje, diz o hóspede de Deus. Diz assim, é um salmo de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, o que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para se ter testemunha contra os inocentes. Aquele que assim age estará sempre seguro. O Senhor exige uma vida aqui, uma vida de acordo com os seus princípios para podermos ser hóspedes no céu. E eu peço a você que reflita nessa palavra, nessa mensagem e tenha essa consciência do que precisamos viver aqui, aquilo que desejamos mais em nossa vida é viver nos céus. Vamos orar? Pai de amor, Pai bendito, nós, na Tua presença agora, Senhor, te pedimos, Senhor, que traga paz ao nosso coração, porque Tu és um Deus bom, um Deus vivo e verdadeiro, aquele que tem prazer em abençoar e cuidar de nós. Te pedimos, Senhor, nos ajude, nos console, nos dê força, nos restaure a esperança e a alegria da Tua salvação. Dai-nos, Senhor, a fé que precisamos, e aumente, Senhor, a cada dia essa fé que precisamos para viver. Precisamos crer em Ti. Precisamos, Senhor, a cada dia afinar o nosso relacionamento contigo a um nível de intimidade cada vez maior. Te pedimos assim, no nome maravilhoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Olá, meu irmão. Chegamos ao momento de refletirmos de forma rápida na palavra do Senhor e eu queria falar com você sobre o que está escrito em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. E para isso eu vou tentar fazer um pouquinho diferente hoje. Eu quero que você acompanhe comigo aqui na minha Bíblia. Tá bom? Mateus, capítulo 6. Então vem aqui comigo, eu vou mostrar minha Bíblia. Tá aqui. Vou até abrir rapidinho para você. Ó. Essa é a Bíblia visual. Uma Bíblia que eu gosto muito, tenho aprendido a lidar com ela. E se você tiver uma oportunidade, é uma ótima Bíblia. A tradução é essa aqui, a nova tradução na linguagem de hoje. Uma linguagem atual, mas que vale muito a pena, muito a pena. É um pouco diferente da nossa, mas traz mais clareza para a nossa leitura. E tem falado muito ao meu coração, e tenho certeza que vai falar ao seu. Então eu vou lá em Mateus, capítulo 6, verso 5 começa a falar sobre a oração.
tá? E é o próprio Jesus falando sobre a oração. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê você em segredo, lhe dará recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. E aí começa a oração que Jesus nos ensinou, né? A oração perfeita. E eu queria ver com você algumas coisas que Jesus sinaliza aqui que nós não devemos fazer quando orar. E para isso, eu vou pegar uma folhinha aqui de papel, puxar minha Bíblia aqui do lado, e a gente vai acompanhando o texto aqui e perceber que Jesus usa duas formas de comunicar isso para a gente. Então eu vou pegar aqui a minha caneta, é uma forma que você pode fazer também de estudo. Eu não preparei isso, eu quis fazer junto com você, tá? Então aqui, o que não fazer? Quando orar. Vamos ver o que Jesus nos ensina, o que não fazer quando orar. E eu vou assinar duas coisas aqui que eu achei muito importante no texto. A primeira, botei como A aqui: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Então vamos botar aqui: hipócritas. Não sejamos como eles. Depois no verso 7, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. B. Pagãos. Os pagãos, que na nossa tradução está como gentios. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Para a gente não ser como os hipócritas e não sermos como os pagãos ou gentios, não é isso? E a gente precisa entender o que é isso. E se você tiver um dicionário, eu, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular o dicionário de Strong, eu clico em cima da palavra, ele vai me dizer, hipócritas. Alguém que responde intérprete, autor, ator, artista de teatro. Então, ele usa a figura do ator. Nada contra a figura do ator, claro, é uma profissão digna, mas o que eu quero falar para você é que o ator, ele representa algo que não é. Na verdade, ele representa algo que não é. Então, o ator, diante de Deus, não tem nenhuma validade. Diante de Deus a gente não pode representar, tá? Então aqui, não podemos ser, fingidos, né? Diante de Deus. Por quê? O ator faz para ser visto. O ator, quando quer, ele quer o papel principal. Então a gente percebe aqui que Jesus está dizendo para a gente não deve. Diante de Deus a gente não tem que ser principal. O principal é Deus, grande é Deus. Deus não vai mudar o seu querer, a sua vontade,
em função de cada um de nós. Apesar dele nos amar, ele tem os seus propósitos, os seus desígnios que vão se realizar em nossa vida. Então nós entendemos aqui que Jesus está dizendo que a gente não tem que ser aquele que aparece. A gente tem que estar com aquele que é o grande Senhor da vida e da história. Então Jesus está ensinando para a gente humildade também aqui. Humildade, transparência, diante de Deus. A gente não pode fingir, a gente não pode, fazer nada escondido de Deus, porque Deus sabe tudo. O Senhor tem nos ensinado através disso, porque geralmente a gente pega esse texto aqui e faz desse texto algo só o que a gente deve fazer, como a gente deve orar, e não vê os exemplos que Jesus diz para a gente não fazer. Outra coisa que Jesus usa aqui é sobre os pagãos gentios. Esses, se a gente pegar o dicionário ali, são estrangeiros. O que os estrangeiros naquela época faziam quando iam? Os estrangeiros, eles iam à cidade para fazer negócio. Então Jesus fala aqui no verso 7, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disserem como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus ouvirá porque fazem orações compridas. Por que ele usa os gentios, estrangeiros aqui? É porque o estrangeiro naquela época ele ia à cidade para fazer comércio. E para fazer comércio ele pechinchava, insistia, E que Jesus está querendo dizer, com Jesus a gente não lida assim, eu faço isso para Deus me dar isso, eu te dou tanto, eu compro uma bênção. Não faça esse tipo de oração, de barganha com Deus. Com Deus não tem negócio, não é uma relação de débitos e créditos, de uma relação comercial. Então Jesus diz, não façam isso. Mas o que Jesus nos ensina realmente no final disso tudo? Jesus diz assim, no verso 8, não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim, Pai Nosso. Jesus, vou botar aqui letra C, quer uma relação de pai e filho. E esse pai é Abba, Aí a gente sabe que significa o quê? Paizinho. Paizinho querido. É uma relação de intimidade, de amor com Deus. O que eu queria deixar para você hoje é que você pensasse e refletisse muito como a gente está orando, como a gente está colocando os nossos pedidos diante de Deus. O que nós estamos fazendo das nossas orações. O que nós conversamos hoje foi sobre o que não fazer. Nós não podemos ser atores, representar diante de Deus, querermos aparecer para os outros, não. Nós não devemos ser o que? Como os gentios, como os pagãos, que o que? Estabelece uma relação de estrangeiro, de comércio com Deus. Não, que a gente não pode fazer isso. O que Jesus quer que a gente faça, que a gente tenha em oração uma relação de pai e filho, uma relação transparente, de não esconder nada de Deus, de derramarmos o nosso coração para Deus, esperar que Deus faça sempre o melhor em nossa vida, porque Deus é bom e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Nós estamos terminando o culto no lar. Agradeço a você por estar na tua casa, entrar na tua casa. Espero que você tenha gostado desse novo formato que nós fizemos hoje. E eu já digo a você que domingo nós estaremos na igreja às 10h30 da manhã com o nosso culto. Se você puder ir, estiver em condições de ir, com todas as medidas preventivas, será uma alegria enorme ter você com a gente. Recebais a bênção do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o Eterno, repouse em seu coração. E que o Espírito Santo console cada um de vocês e todo o povo de Deus espelhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.